Olá, professores, eu sou Paula Soares, sou PCMP de Matemática na Diretoria de Ensino Guarulhos Sul. E sou professora da rede do Estado de São Paulo, professora de Matemática há mais ou menos 13 anos, e hoje eu convido vocês a participar dessa transmissão, do Programa de Recuperação e Aprofundamento, que é tão importante, discutir, nos formarmos sobre a importância dessas habilidades essenciais, sobre a importância desse material Aprender Sempre. Bom, eu vou fazer a minha autodescrição, Eu sou uma mulher alta, uma mulher negra, com cabelos, hoje eu estou com cabelos lisos, sempre falo que eu estou com cabelo cacheado, Hoje eu estou com cabelo liso. É um cabelo curto, com luzes, eu utilizo óculos, um óculos com armação escura e com uma correntinha. Eu também sempre estou de brincos dourados, eu uso batom vermelho, e eu estou vestida com uma camiseta azul, com a bandeira de Pernambuco. Eu estou sentada e atrás de mim tem uma parede branca. Bom, eu vou compartilhar com vocês, o nosso PowerPoint. Eu acredito que vocês já estão vendo, deixa eu só retornar aqui. Bom, já está aparecendo para vocês. Hoje nós vamos falar sobre a importância desse programa de recuperação e aprofundamento. Como eu já disse, eu me chamo Paula Soares. O nosso componente curricular é matemática e a formação de ano série para o 9º ano do ensino fundamental. Nós vamos discutir, vamos abordar o material Aprender Sempre de 2022, a sequência de atividade 3 do volume 1. É importante a gente destacar que essa será uma transmissão e nós estamos gravando para que vocês, professores, possam ter esse acesso no momento do ATPC que está à disposição na escola. Esse material ficará à disposição no repositório do Centro de Mídias. Bom, nós temos à disposição de todos, o caderno do Aprender Sempre, que fica no site da IFAP. É possível vocês acessarem clicando nos links, tanto do ensino médio quanto do ensino fundamental. Se der alguma mensagem de erro, peço que vocês acessem o site da IFAP e consultem os materiais que estão à disposição para estudo e também para o desenvolvimento das aulas de todos vocês. Bom, hoje nós vamos falar sobre os nossos objetivos, Nós temos aqui 45 minutos para discorrer sobre a importância desse programa de recuperação, E o quanto é necessário nós compreendermos o material que a rede tem à disposição, junto com os estudos, dos autores, trazendo um pouco também da transmissão de etapa que vocês tiveram com a professora Rosana. Bom, hoje os nossos objetivos são 3. A importância de retomar, brevemente, as principais ideias que vocês tiveram lá na formação de etapa, com a professora Rosana e o professor Marco, e o que está relacionado com a sequência de atividade 3 do volume 1 Aprender Sempre. Também analisar nessa sequência de atividade do material Aprender Sempre, o que está à disposição nessa SA3, qual é o objeto matemático que está sendo discorrido nessa sequência. Por fim, sugeri a vocês um roteiro para a TPC com foco na elaboração do plano de aula, com a intenção de contribuir com o planejamento e desenvolvimento dessa sequência de atividade, utilizando o material Aprender Sempre. A nossa agenda ela está dividida em 3 momentos hoje. O nosso primeiro momento é falando sobre a retomada das principais ideias que foram discutidas, que são discutidas dentro da formação de etapa. Lá na formação de etapa, foi falado, a professora Rosana falou sobre a importância desses estudos da modelagem matemática, E o quanto essa modelagem ela está interrelacionada com o ensino da matemática escolar, a essas aplicações e a importância de enxergar tudo isso envolvido ali com o letramento matemático. No nosso segundo momento, nós vamos fazer uma análise dessa sequência de atividade 3 no volume 1, no material Aprender Sempre, e é lógico, abordando o desenvolvimento dessas estratégias que estão lá na sequência de atividade 3, utilizando como uma estratégia metodológica a modelagem matemática.
E, por fim, o nosso terceiro momento, uma sugestão de roteiro para esse momento de estudo, de desdobramento das pautas que acontecem após o ATPC, após essa transmissão de etapa. Bom, nesse primeiro momento, né, o que nós temos para esse primeiro momento é discutir, fazer uma retomada das ideias de conceitos sobre essa formação que vocês tiveram com a professora Rosana. A professora Rosana, ela abordou, né, dentro ali da sua fundamentação teórica, alguns autores importantíssimos, como o professor Biratan D'Ambrosio, o Dollis, o Hilgard e o Bassanese, né, que é um dos mais atuais, que vão abordar ali a modelagem matemática. E é interessante que, assim, nós não podemos esquecer que essa ideia da modelagem matemática, essa estratégia metodológica utilizando a modelagem matemática, ela vem do tema gerador letramento matemático, que está à disposição de vocês lá no currículo paulista, né, na fundamentação teórica do currículo paulista, também da base da BNCC, né, e o quanto é importante a gente abordar esse assunto, essa fundamentação teórica, trazendo esses autores que alguns deles nós conhecemos, né? Eu particularmente tive aula com o professor Biratan, então quando eu vi a professora Rosana falando, eu relembrei um pouco também das palavras do professor, né? Até peguei um trechinho, né, do material da professora Rosana, que fala o seguinte, né? É uma citação do professor Biratan D'Ambrosio, ele vê o modelo como uma ferramenta que oferece ao homem a capacidade de exercer seu poder de análise sobre a realidade. É trazer essa modelagem matemática para o contexto da sala de aula, para o contexto aqui da nossa sequência de atividade. É realmente fazer a relação dessa teoria e dessa prática, né? Bom, fazendo um panorama das nossas formações, essas formações vocês podem acessar lá no Centro de Mídias, né, no repositório do Centro de Mídias. É importante destacar que está como classificação Programa de Recuperação e Aprofundamento. Vocês localizam a data e já fica disponível para vocês a gravação. Então, a transmissão de etapa, ela é realizada na semana A, né, começou lá no dia 24/2, o tema foi, já falando sobre o letramento matemático, o papel da resolução de problemas no ensino da matemática, envolveu a sequência de atividade 1, volume 1. A transmissão ano-série, que é essa transmissão que vocês já têm comigo, que é passado na semana B. É importante a gente destacar isso, nós estamos na semana B. Né? A transmissão de etapa é feita na semana A. Então, na semana B, nós tivemos um ATPC dia 3/3, o papel da resolução do problema no ensino da matemática, sequência de atividade 1, volume 1. Percebam que acaba casando a transmissão de etapa e a transmissão de ano sério, os assuntos, os temas, né? Partindo do tema gerador letramento matemático, nós já discutimos o papel da resolução do problema, o papel da investigação matemática, que foi na semana A de 10/3, a transmissão de etapa, né? O papel da investigação matemática no processo de ensino e aprendizagem. Na semana B, a transmissão ano-série, o ATPC de 17/3, o papel da investigação matemática nos processos de ensino e aprendizagem, sequência de atividade 2, volume 1. E, por fim, é nesse momento que nós estamos, que é a etapa da semana A, né, que vocês tiveram a transmissão com a professora Rosana, sobre a modelagem matemática como estratégia para o ensino, e agora comigo, nesse momento de transmissão de ano série, que estamos na semana B, o ATPC de 31/3, modelagem matemática como estratégia para o ensino, né? É importante destacar que vocês percebam que esses assuntos estão se complementando, né, dentro do letramento matemático e de quanto é importante a abordagem desse tema gerador no ensino da matemática para que os nossos alunos possam ser protagonistas, que eles possam ter autonomia, que eles possam conviver num ambiente colaborativo envolvendo a resolução de problema, a investigação matemática, as argumentações, né, e o movimento que propicia a modelagem matemática.
Tudo isso é em prol do nosso estudante. Bom, falando um pouquinho, né, sobre a importância dessa matemática, dessa modelagem matemática, o que é essa modelagem matemática? Bom, de acordo com o Bassanese, que dentro dos nossos autores, é um dos mais atuais, né? Nós temos aqui que é um conjunto de símbolos e relações, né, matemáticas que representam de alguma forma o objeto estudado. E também ele pode ser chamado de modelo matemático. Para o Bassanese, a modelagem matemática ela é um processo que ele é dinâmico, né? Ele é utilizado para obtenção e validação dos modelos matemáticos, uma forma de abstração e generalização com a finalidade de previsão de tendências. Bom, envolve também a arte de transformar situações da realidade em problemas matemáticos, cujas soluções devem ser interpretadas na linguagem usual. Então, utilizando da modelagem matemática, nós podemos, né, desencadear em um método científico e também uma estratégia que podemos utilizar no ensino da matemática e na aprendizagem matemática. É importante a gente ressaltar que esses modelos matemáticos, utilizar dessa modelagem matemática, estabelecer relações com o cotidiano desse estudante com o ensino da matemática, né, com o desdobramento, com os procedimentos que estão por trás da matemática. Mas é simplesmente pegar uma situação, um problema, e encaixar a modelagem matemática, não é isso. Nós temos uma teoria por trás de tudo isso. E dentro aqui dos estudos do Bassanese, nós temos o quê? As fases desse processo, né, de modelagem matemática. Então, foi como eu disse anteriormente, não é simplesmente vamos modelar, mas necessitamos, né, ter fases. E quais são essas fases? Essas fases são divididas em experimentação, abstração, resolução, validação, modificação e aplicação, né? Voltando aqui, que eu vou discutir cada uma, né? A experimentação, o que é essa experimentação? Você vai obter os dados experimentais ou empíricos que ajudem, né, nesse momento de compreensão do problema. É um processo essencial, realizado ali no laboratório, ele é de uma forma estatística também. A segunda fase é a abstração. Ele é um processo de seleção das variáveis essenciais e dessa formulação em linguagem natural do problema ou da situação real, né? O que está sendo pedido nesse momento de abstração? É necessário a gente também refletir sobre essas fases. E essa resolução? O que é essa resolução? Bom, dentro desse modelo matemático, é montado quando se substitui essa linguagem natural, né, essa linguagem do cotidiano, né, por uma linguagem matemática. Então, nós temos uma situação do cotidiano, você vai colocar dentro desse modelo matemático, e por conta disso nós precisamos do quê? De uma linguagem matemática, né? Ter alguns conhecimentos prévios também com relação à matemática e valorizar esses conhecimentos prévios para que possamos, dentro desse conjunto modelagem matemática, separar por fases e cumprir todas essas fases, para que possamos utilizar dessa estratégia de modelagem matemática. Bom, dentro dessa resolução é importante que os argumentos conhecidos eles sejam eficientes, que nós possamos encontrar novos métodos, que possamos criar novos métodos de resolução, né, para que esse modelo ele seja modificado. E a validação? A importância de comparar as soluções obtidas via resolução do modelo matemático e obtendo os dados reais. Esse é um processo de decisão e de aceitação, né? A modificação é um grau de aproximação entre os dados que são reais e a solução do modelo, né? No momento que pode não ser também aceito. Ele deve ser modificado dentro das variáveis ou dentro dessa lei de formação. É um momento em que é necessário discutir se aplica, não aplica, como estamos, né, dentro dessa modificação, um momento de modificar ainda, um momento de discussão.
E essa aplicação? A aplicação que é a sexta fase da modelagem matemática. É a modelagem eficiente. Ela permite fazer previsões, ela promove, né, o momento de tomadas de decisão, de explicação, entender, né, é participar de um mundo real com a capacidade de influenciar as suas mudanças, utilizando essa modelagem matemática. Bom, agora eu vou falar aqui com vocês sobre, voltando um pouquinho, nós encerramos esse nosso primeiro momento sobre a modelagem, né, essa retomada da etapa e das 6 fases, essa etapa que abordou a importância dessa modelagem matemática, e agora nós vamos falar sobre o nosso segundo momento. O nosso segundo momento, nós vamos trazer aqui a sequência de atividade 3 do volume 1 do material Aprender Sempre, né, do 9º ano. Então, vamos seguir. Bom, à disposição nós temos, né, o material Aprender Sempre, a sequência de atividade 3, falando um pouco do 9º ano e dessas habilidades essenciais, quando eu penso em unidade temática, o que está sendo abordado nessa sequência de atividade 3? A unidade temática é números, né? Nós temos 2 habilidades essenciais que já estão no 9º ano, já são do 9º ano, então a importância de reconhecer que uma vez fixada uma unidade de comprimento, existem segmentos de reta cujo comprimento não é expresso por número racional, como as medidas de diagonal de um polígono e a altura de um triângulo, quando se torna a medida de cada lado como unidade. E a segunda habilidade é reconhecer um número irracional como um número real, cuja representação decimal é infinita e não periódica. É estimular a localização de alguns deles na reta numérica. Agora, refletindo um pouco sobre essas habilidades e o processo cognitivo, quais são os 2 verbos que eu tenho, né, que estão relacionados com essas habilidades? Os 2 verbos que eu reconheço dentro dessas habilidades é o reconhecer, né, e também o estimar. Bom, quando eu reconheço, né, lembrando aqui, toda quinta-feira eu lembro um pouco, eu ressalto um pouco, né, eu revisito, né, talvez essa seja a palavra ideal, a taxonomia de Bloom. Né, e quando eu reconheço, será que eu já estou em qual degrau? Né? Quando eu consigo estimar alguma coisa, será que eu estou em qual degrau? Nós já passamos da fase de identificar, de conhecer, e agora nós estamos revisitando este momento de reconhecer. Né? Podemos dizer que estamos avançando na nossa escada, né? Analisando essa habilidade essencial, podemos dizer que nós estamos avançando nessa habilidade, porque percebam, nós estamos, além de conhecer esse conjunto de números que nós já temos à disposição, os números naturais, os números racionais, né? Nós agora estamos chegando nos números irracionais. E o quanto esses números têm uma história representativa no ensino da matemática. E agora estamos caminhando para essa estimação, né? Então, além de reconhecer, nós precisamos estimar, né, essas aproximações que existem dentro dessa localização na reta numérica. Bom, e falando sobre o objeto desse conhecimento, qual que é o objeto desse conhecimento? É a necessidade dos números reais para medir qualquer segmento de reta, números irracionais, reconhecimento e localização de alguns números na reta numérica. É importante, né, a gente destacar que o quanto os números reais, o conjunto de números reais, ele está presente em todo o aprendizado desses alunos. E principalmente, né, conversar, discutir com eles a importância que tem esses números, né, como surgiram também essas histórias da matemática envolvendo aqui esses números, trazer um pouco, estabelecer algumas relações que existem entre essa história da matemática com a importância desses números. Bom, o panorama dessas aulas. Quais são os panoramas dessas aulas? Então, na aula 1 e 2, que nós temos 90 minutos na sequência de atividade, vai ser abordado números racionais, fração decimais,
e frações geratrizes. Nós precisamos destacar que nesse momento nós fazemos uma retomada, né? É sempre ali nos apoiando nessas habilidades essenciais, no que esses alunos compreendem. Para compreender números racionais, eles precisam ter, claro, quais são as representações numéricas, qual que é a diferença de um número natural para um número racional, e como isso fica à disposição em uma reta numérica, qual que é a diferença de um número decimal para um número fracionário, essas diferentes representações numéricas, esses alunos precisam ter esclarecidos, né? E também a importância das frações geratrizes. Na aula 3 e 4, nós temos os conjuntos dos irracionais. Percebam que uma aula anterior nós estávamos falando sobre os racionais. E aí, a próxima, na sequência, nós temos já um novo conjunto, o conjunto dos números irracionais. E o quanto precisamos contextualizar isso para que esses alunos compreendam que um conjunto se chama números racionais. E outro conjunto de números que está bem isolado são os números irracionais. Né? Estabelecer essas relações, fazer com que eles enxerguem aonde está, como é feito esse conjunto de números reais, quem pertence a quem, como é que está, né, esse conjunto de número irracional, que acaba sendo um conjunto de número isolado. Né? Aula 5 e 6, conjunto de números reais. Recordando, aqui você vai, nesse momento, vai revisitar qual é o conjunto de números naturais, conjunto de números inteiros, os racionais e os irracionais. Na aula 7 e 8, a sistematização desses conceitos envolvendo os conjuntos numéricos. Aula 1 e 2. Na aula 1 e 2, nós temos os números racionais. E quais são os objetivos dessas aulas, né? Observando, vamos lá observar esses verbos. Eu vou testar aqui a minha canetinha ou a minha seta, deixa eu ver. A minha seta mesmo. A importância de reconhecer, né? Nós estamos aqui nesse reconhecimento, né? Esse é o primeiro momento. Qual que é o próximo? Identificar, né? O quanto nós precisamos também destacar tudo isso. Reconhecer os conjuntos numéricos e as suas notações. Percebam a necessidade que nós temos de discutir com esses alunos, que está como objetivo das aulas, o reconhecimento desses números. E também quais são as suas anotações, para que eles consigam diferenciar o que é um conjunto de números naturais de um conjunto de números racionais e esses números irracionais, que irão aparecer nessa sequência de atividade. Reconhecer essas diferentes representações, né? Fração, decimal, qual que é a diferença, o que caracteriza a diferença de cada um. Identificar o número racional pela sua expansão decimal finita ou infinita periódica. Aí nós já vamos entrar numa discussão em breve sobre a importância das dízimas, né? Escrever um número racional na forma decimal e perceber que o resultado será uma dízima periódica. Percebam que cada aula, cada objetivo, nós estamos ampliando esse repertório, né? E também utilizando desses conhecimentos prévios que esses alunos no nono ano já devem ter, né? A importância deles conhecerem esses números e, nesse momento, realizar uma discussão sobre quais são esses números naturais, os números inteiros, os números racionais e esse conjunto de números irracionais. Nas aulas 3 e 4, conjunto dos irracionais, o surgimento e importância. Nesse momento, vocês têm aqui, né, a necessidade de discutir com esse aluno sobre a história desse surgimento dos números, desses conjuntos numéricos, compreender essa história, né, discutir com esses alunos essa história, reconhecer os números irracionais em situação de medição, no momento da medida, para que servem esses números irracionais, onde eles estão envolvidos, né? Aproximar um número irracional por números inteiros e racionais. Na aula 5 e 6, a importância desses conjuntos dos números reais, recordando os naturais, inteiros, racionais e também os irracionais. Bom, a importância de tudo isso é comparar e compreender. Percebam que nós temos agora 2 objetivos. Nesses 2 objetivos, nós temos que comparar e compreender as diferenças entre os racionais e irracionais.
Então, eu só comparo e compreendo quando eu já sei o que são números racionais e números irracionais, né? Esse objetivo está bem escrito, né? Ele está assim bem claro qual que é a sua proposta. Eu preciso compreender qual que é a diferença entre esses dois conjuntos para que eu possa comparar e discutir sobre ele, né? Que é a compreensão. Escrever um número irracional na forma decimal e perceber que o resultado será uma dízima não periódica. Aí já entra um novo assunto, discutir sobre a importância das dízimas não periódicas, quais são as suas características e onde devidamente elas aparecem. Né? Localizar números irracionais na reta numérica. Na aula 7 e 8, sistematizando o conceito de conjuntos numéricos. O objetivo é reconhecer essas características dos números reais. Bom, vamos fazer aqui uma retomada, né? Lá no Aprender Sempre, nós temos a importância, né, desse movimento metodológico. Como movimento metodológico, nós temos o iniciando, nós temos o desenvolvendo e também o finalizando. Nesse momento do iniciando, você tem aquelas observações no caderno do professor que ajudam, que auxiliam o professor nessa discussão em sala de aula e também apoia os estudos do professor com acesso a outros links, a outros materiais, né? Também nós temos um momento de desenvolver essa atividade, que é o desenvolvendo, em que nós temos um auxílio, quais são as atividades que podemos ampliar, né, esse repertório, valorizar esses conhecimentos prévios, e, enfim, quando chegamos ao finalizando, nós podemos, né, realizar uma síntese, a ideia de avaliação, como vamos avaliar esse aluno, né? É muito importante compreender essa estrutura que é realizada em cada aula do material Aprender Sempre. É uma estrutura rica, né, em contribuições. São muitos comentários que nós temos do lado, aquelas informações são muito importantes, são necessárias para o desenvolvimento do nosso trabalho. Bom, pegando aqui um pouquinho, né, um pedacinho, um trecho da sequência de atividade 3 do material Aprender Sempre, nós temos essa ideia de verificar se as afirmações a seguir elas são verdadeiras ou falsas. Né? Eu só posso dizer se são verdadeiras ou falsas se eu compreendo o que está por trás, né, desse conjunto. E nesse momento nós podemos trazer aqui essa ideia da modelagem matemática, como aplicar dentro dessa sequência de atividade e discutir com esses alunos quais são as relações que existem entre esses números naturais, os números inteiros e racionais, destacar, né, por que esses números irracionais eles não se relacionam com os demais conjuntos e também discutir com eles o que são dízimas periódicas e dízimas não periódicas, né? Aí vem aquela discussão, quanto é a raiz de 2, e assim você pode promover em sala de aula uma discussão com os alunos, principalmente também sobre o número π, qual o valor de π, né? Os estudos que estão por trás do número do valor de π, né? E o quanto isso é enriquecedor para as descobertas da matemática. E o quanto a história da matemática está por trás de todos esses conceitos que são abordados no material Aprender Sempre. Bom, na nossa segunda atividade, nós temos aqui esse momento da reta numérica, né? Então, nós podemos propor ao nosso aluno, podemos nos desdobrar sobre esse exercício, aprofundar, para que ele possa compreender o que é um número oposto, né? Como ele escreve a terça parte de 27, aonde está localizado dentro dessa reta, essa terça parte de 27. Quanto é a raiz quadrada de 6,25? Então, esse é um exercício que ele promove muitas reflexões com os estudantes, e principalmente, aonde estão localizados esses números? Qual é a diferença? Onde estão esses números naturais? E se eles são racionais, onde eles estão? E no momento que eles são irracionais,
em qual lugar que eles estão se encaixando nessa reta numérica. A reta numérica é uma estratégia que nós podemos utilizar em diversas formas e em diversas aulas, né, para a gente abordar com esses alunos a localização, essa representação, as diferentes representações dos conjuntos numéricos. Bom, e pensando aqui, né, nessa modelagem matemática, nós podemos, nesse momento, utilizar pelo menos algumas daquelas fases que nós falamos lá atrás. A experimentação, a abstração, a resolução, porque percebam, nós temos uma exploração para fazer, a exploração do número π, né? Dentro dessa proposta da atividade 3 e 4, dos conjuntos dos números irracionais e a sua importância, nós temos que compreender essa história, né? Então, nós vamos passar aqui naquele momento de experimentação e também no momento de abstração. Nós temos que discutir a importância dessa história da matemática dentro desse conjunto numérico e aproximar um número irracional pelos números inteiros irracionais. Então, nós podemos aqui, dentro desse quadro, abordar uma modelagem matemática e discutir a importância da circunferência, trazer para esse contexto, né, para os objetos. A proposta desse exercício é que os alunos busquem até 5 objetos que apresentem uma circunferência. E conforme seja apresentado pelo professor, dentro da sua sala, meça o comprimento e o diâmetro e determine a razão entre o comprimento e o diâmetro. Esse exercício ele me lembrou uma atividade que eu fiz com os alunos, né, que eu fiz exatamente com algumas formas de bolo, né, porque eu queria também discutir a importância daqueles modelos de forma. E eu levei da minha casa uma forma de bolo e uma outra forma que eu tinha diferente, né, que eu tinha feito confeitaria fina, e eu comprei uma forma bem diferente para poder fazer um bolo diferente. Mas em sala de aula a minha proposta era mostrar aquele formato, né? E o que eu podia discutir isso em matemática também. E essa atividade, ela me lembrou esse meu momento em sala de aula. E no momento você tem essa circunferência, que é o seu objeto, né? Esse comprimento dessa circunferência e o comprimento do diâmetro. Então, nós temos o comprimento dividido pelo diâmetro. Então, nós temos uma discussão muito rica, embasada ali no número π, né? E com isso nós podemos utilizar essa resolução utilizando da modelagem matemática. Bom, agora eu vou conversar com vocês. Bom, finalizou esse segundo momento em que nós estávamos relacionando, né, a modelagem matemática com a sequência de atividade. Agora, partindo para o nosso terceiro momento, né, nós vamos falar um pouquinho sobre essa sugestão de roteiro para o ATPC, né? Eu vou até compartilhar aqui um minutinho, né, eu converso com vocês. Bom, nós vamos conversar, né, eu sinto falta de ver, né, eu acho que é interessante a gente fazer essa retomada, né, e o quanto é necessário nós discutirmos, que vocês discutam na escola de vocês esse roteiro do ATPC, né, nesse momento de desdobramento de pauta, porque após o ATPC vocês vão discutir com os pares de vocês sobre essa necessidade de discutir essa pauta, discutir essa sequência de atividade, para que vocês possam aplicar ali dentro das fragilidades dos alunos e dos estudantes de vocês, é lógico, enfatizando essa habilidade essencial e até tendo novas ideias de como utilizar essa modelagem matemática nas sequências de atividade. Bom, vou compartilhar novamente. Vamos lá. Nós temos essa sugestão, que é o nosso roteiro, né? E aí nós temos uma ideia, um panorama do que é, né, esse plano de aula. Pensando em desenvolver essa sequência de atividade 3, desse volume 1 do material Aprender Sempre, nós pensamos, né, nesse plano de aula.
O que nós podemos caminhar para esse plano de aula? Então, nós podemos organizar o ensino e aprendizagem em sala de aula, né? Pensando que é um instrumento de ensino que especifica, né, os comportamentos esperados pelos estudantes, os conteúdos. Quais são os conteúdos que eu vou utilizar nesse plano de aula? Como eu vou organizar essa sala? Qual é o instrumento específico que eu vou utilizar, né? Quais são os recursos didáticos que eu vou utilizar nessa minha aula? Eu posso apresentar para esses alunos outras figuras também, né, outras circunferências, eu posso apresentar algum monumento no mundo, diversas situações, para que eles possam compreender que o ensino da matemática não está restrito aos livros, mas e sim tem dentro de um contexto de uma sociedade. E essa sociedade, ela teve avanços, né, dentro dos anos, e eu posso discutir também com eles esses avanços. E importante, né, após esses procedimentos que serão realizados nas aulas, buscar sistematizar essas ideias, essas atividades, desenvolvendo ali um período de tempo que esses estudantes eles possam interagir nessa dinâmica de ensino, né, para que nós possamos promover em sala de aula, pensando nesse plano de aula, né, vamos retomar aqui a este plano de aula, nós precisamos pensar, né, que temos que interagir, temos que relacionar esse estudante precisa ser instigado, né? Esse ambiente em que ele está presente necessita promover um protagonismo, uma autonomia, um ambiente colaborativo para que ele possa resolver as situações, problemas e também tomar decisões, né? Que sejam decisões certas ou erradas, mas que ele retome para rever todos os conceitos, para rever essas ações e tome outras decisões também. Então, precisamos pensar em um plano de aula, nesse momento aqui de desdobramento de pauta, que nós precisamos organizar essa aprendizagem, ter um instrumento específico, observar quais são esses comportamentos esperados pelos estudantes. É muito importante também nós observarmos esses alunos. E quais são os registros que nós temos desse momento de observação, né? Dessa discussão envolvendo aqui a modelagem matemática. Quando eu estou já nessa fase de experimentação, o que eu consigo colher mediante esses registros? Quais são os conteúdos da matemática que eu estou aplicando? E eu consigo resgatar outros contextos, também outros objetos do conhecimento? Eu consigo trazer lá nos números racionais a divisão, ou a multiplicação, operações inversas? O que eu consigo trazer? Estou falando de números irracionais. Será que eu consigo trazer alguma discussão com raiz, né, com o próprio teorema de Pitágoras, com a diagonal de um polígono? O que eu consigo estabelecer relações quando eu estou nesse momento de discussão, experimentação? Quais são esses recursos didáticos que nós vamos utilizar? E a importância de sistematizar tudo isso para que nós possamos, sim, ter evidência, né? Bom, pensando nesse plano de aula, nós precisamos pensar quais são os aspectos importantes de um plano de aula, né? É ter clareza e objetividade, é conhecer os recursos que são disponíveis dentro da escola, é diagnosticar os conhecimentos desses estudantes já possuem sobre o conteúdo que foi abordado, é valorizar aquele conhecimento prévio, a gente acabei de falar. Fazer uso das metodologias diversificadas e inovadoras, eu posso utilizar as metodologias ativas, aprendizagem baseada em projeto, né, para que auxiliem dentro desse processo de ensino e aprendizagem. E também sistematizar essas atividades de acordo com o tempo que eu tenho. Eu necessito ter uma gestão de tempo na minha aula, né, porque eu preciso contabilizar. A proposta é essa do meu plano. Eu consigo, em 2 aulas, elaborar tudo isso, sistematizar, finalizar, qual que é a minha proposta, né? É necessário que eu tenha começo, meio e fim. Bom, aqui nós temos aqui um modelinho bem simples, que é o nome do professor, no caso está o meu nome, Paula Soares, a turma, que é o 9º ano, né? O componente curricular, que é matemática, nós vamos utilizar as aulas 6 e 7 da sequência 3. Bom, qual que é o período? Quantidade de aulas que eu vou utilizar? 2. A ideia é utilizar uma habilidade essencial, que é reconhecer esse número irracional como um número real, cuja representação decimal é infinita e não periódica, e estimar a localização desse número lá na reta numérica.
Os objetivos das aulas 6 e 7 é reconhecer essas características dos números reais, quais são as metodologias que eu preciso utilizar, que eu posso utilizar. Eu posso utilizar os agrupamentos produtivos, né? Eu posso utilizar a sala de aula invertida e toda a metodologia que está por trás dessa sala de aula invertida. Eu posso utilizar essa rotação por estação, a resolução de problemas, as aulas investigativas e também a modelagem matemática. Percebam que em uma habilidade nós conseguimos utilizar diversos tipos de metodologias. Quais são esses recursos? Eu tenho o caderno de estudante, eu tenho o currículo em ação, eu tenho os livros didáticos do PNLD, eu tenho equipamento de som, eu tenho a internet, né? Se eu tenho internet, eu posso consultar algum site de pesquisa, eu posso propor essa pesquisa também. Quais são os instrumentos de avaliação? A importância desse registro, dessa observação, né? Que seja esse registro individual ou em grupo, no caso pode ser até individual e em grupo, né? Essa resolução de atividades no material Aprender Sempre, e posso também elaborar um mapa mental, né, junto com o grupo ou individual, para que eles... E agora, vocês compreenderam qual é a ideia da modelagem matemática, na sequência de atividade 3? Qual é a proposta dessa sequência? O que nós fizemos nessa aula hoje? Vocês podem fazer uma síntese, um mapa mental dessa aula de hoje, né? E acaba que promove também uma discussão e uma interação entre os estudantes e uma ponte para um próximo assunto, né? Lembrando que o nosso tema gerador é letramento matemático. Então, por trás, né, do letramento matemático, nós temos a resolução de problema, a matemática investigativa e também a modelagem matemática. Percebamos que os assuntos estão se complementando, né? E a importância dessa discussão. Bom, finalizando, nós hoje retomamos brevemente as principais ideias dos conceitos estudados na formação de etapa. Nós analisamos a sequência de atividade 3, no volume 1, no material Aprender Sempre, e sugerimos o roteiro para o ATPC, com foco na elaboração do plano de aula, né? A nossa intenção é contribuir com o planejamento e desenvolvimento dessa sequência de atividade do material 1, do material do Aprender Sempre, da sequência de atividade 3, do volume 1 de 2022. É importante a gente destacar que esse nosso terceiro momento, ele sugere esse roteiro do ATPC, né? A necessidade que vocês têm de desdobrar isso em sala de aula, né? Desdobrar isso no momento entre os pares, quais são as dificuldades, quais são as retomadas, e realmente é isso, é traçar um novo projeto, um novo trajeto, né? E como eu vou traçar tudo isso? Fazer algumas retomadas, né? Relembrar de algumas atividades, de como abordar, né, uma sequência de uma forma que seja leve para os estudantes e também seja prazeroso para os professores. Com as nossas referências, nós nos debruçamos para realizar essas pautas e os nossos estudos. E agradeço a todos e a atenção dos professores por parar de compartilhar. Bom, eu agradeço esse momento, né, essa discussão que nós tivemos. Essa é uma transmissão, eu espero que vocês possam estudar, desdobrar sobre esse assunto, né, e eu deixo aqui o meu até breve e muito obrigada.